Existe grelo de 15 centímetros? Grelo da mulher? Se existe? É. Epá, deve existir, os bodybuilders. Não, normal. Não, acho que não. Então acho que eu fui enganado. Agora sim vamos ao foto. Toca a vinheta aí, vambora. Bora. Conversas de esplanada, está a chegar a hora. Somos só dois idiotas a jogar conversa fora. Yeah, motherfucker. 405. Hoje a gente vai falar sobre, obviamente de uma maneira bem generalizada, entrando em vários assuntos sobre capitalismo e socialismo / comunismo. E antes é importante a gente falar para a galera qual é a diferença ou as principais diferenças de socialismo e comunismo. Certo? Então vamos lá. Essa parte tu podes assumir. A verdade é que o comunismo nunca foi assumido a pleno na história da humanidade. Nunca existiu o comunismo. O que o comunismo prega é a ausência de governo. De uma maneira geral, nada de ninguém, tudo é de todos. Existe ou não existe governo. É uma ausência de governo. Isso é o comunismo. Que é aquela velha carta de professor Karl Marx, aquela velha história, profecia ou lenda que nunca existiu e provavelmente nunca vai existir, que é muito bonito. Dicas de passagem, aquilo que ele fala lá no manifesto comunista e tal, não sei o que é muito bonito, que não haverá desigualdades e tal, bababá, aquela lenga-lenga toda. Mas é muito bonito, depende. Sim. Prossegue. O socialismo é exatamente aquilo que é o oposto do capitalismo. O socialismo basicamente defende um governo autoritário. Nada de ninguém, tudo é do governo. Tudo pertence ao governo. Então o governo ele se mete em todas as ligações que existem dentro de uma sociedade. Nada de ninguém, tudo é do governo. Esse sim é o oposto do capitalismo. O capitalismo ele defende o Estado mínimo, uma interferência menor do Estado em termos econômicos. Se eu quero fazer um hambúrguer e quiser cobrar R$100 ou 40 euros, sei lá, 60 euros em um hambúrguer, o que o Estado capitalista diz é problema seu. Se você quiser cobrar, se você tem cliente para isso, beleza. E se não tiver? Aí você vai falir, aí você tem que criar estratégia. Esse é o que um Estado capitalista basicamente fala. E o socialismo é o oposto direto do capitalismo, que ele defende um Estado maior, um Estado controlador. Então, de cara, a gente já descarta, não precisamos falar sobre o comunismo, ou pelo menos vamos falar um pouco mais para frente, porque o grande paralelo aqui é o que existe, certo? O comunismo nunca existiu. Sim, capitalismo e socialismo. O socialismo, digamos que seria um caminho para chegar até o comunismo, mas na verdade... É o que o chat me está a dizer. O socialismo é um caminho para você chegar, ou seja, você cria um Estado maior, controlador, para depois, quando tudo estiver organizado, acabar com o Estado. Mas, na verdade, quem chega ao poder não quer sair. É o que a história me... Não é, eu diria que não é que não queira sair, é que não pode sair, porque a verdade, o que o socialismo, o que o comunismo apregoa, no fundo, é uma anarquia. Ou seja, não existe estruturas de organização e de hierarquias. Exato. E o ser humano é tudo no mesmo nível. E isso não existe, isso basta ver nas famílias. Tu não consegues estruturar a sociedade no fundo começa no indivíduo, depois vai para a família, depois vai para o prédio ou para a aldeia, depois vai para a vila, depois vai para a cidade, depois vai para o distrito ou ao estado, até chegar ao país e depois chegar ao continente e depois chegar ao mundo, certo? Sim. A sociedade distribui-se assim. Se no fundamento mais basilar que temos, que é
No individual, mesmo no individual existem hierarquias. Mesmo no individual, porque tu tens hierarquias de valores, certo? Sim. Tu tens hierarquias de gostos, tu tens hierarquias de preferências. E através daí é que tu organizas a tua vida. Se for a total anarquia, como é que tu estabeleces uma prioridade do que tu vais fazer agora? Não consegues, a tua vida é um caos. Ou seja... Por isso é que eu falei que seria um sonho. Porque é uma coisa que não é real. Seria um sonho ou seria um pesadelo? Sim, um sonho no sentido É algo irrealista, Exato. algo impossível de alcançar. Exatamente. Porque se na base mais primária da sociedade... Porque eu não vou querer plantar para comer, eu prefiro ir no mercado e comprar. Mas nem é isso. É algo... lá eu vou ter que plantar. A questão é que é algo completamente contra a natura, porque tu, no fundamento mais básico da sociedade, que és tu, que é o individual, é o indivíduo, é o mais básico, certo? Sim. E vamos subindo a partir daí. Sim. Tu tens uma hierarquia. Isto diz-nos que a nossa natureza humana precisa de uma hierarquia. Depois na família existe o pai, existe a mãe, existem os filhos. Sempre existe um líder e a gente tem a necessidade de ter um líder. Ou vários líderes que falam entre si. Não somos felinos. A gente... E mesmo os felinos têm líderes. Só leões. Pois, exato. Sim. A gente não é felino. Geralmente a gente atua em manada, vamos chamar de manadas. Eu não tô chamando animal de ninguém, tá? Ainda. Ainda. Tô chamando... Um abraço para os argentinos. E para os comunistas. E socialistas. E historicamente a gente precisa de um líder. A gente é assim. Não é historicamente, assim. É biologicamente, é socialmente. E mesmo os felinos, ok, eles não têm um líder porque não se organizam por matilhas ou por grupos. Eles são lone wolves. Mas eles certamente têm disputas territoriais. Muita. Então há líderes. Muita. Não há uma organização, mas há líderes. Sim, quem manda aqui sou eu, sai daqui. Sim. O ser humano é assim. Ou seja, vai sempre haver uma hierarquia. Porque no fundo o que nós estamos a falar, tudo isto, o socialismo, o capitalismo, a social-democracia, que é o que vivemos em maior parte dos países do mundo, o comunismo, tudo isto são teorias e maneiras, algumas pensadas, algumas testadas com coisas positivas, coisas negativas, mas tudo isto são maneiras e teses para organizar a sociedade, correto? Pronto. Então nós temos que nos basear na sociedade. Sim. A sociedade é composta por pessoas que têm naturezas. Sim. Então nós temos que nos organizar através daí. O comunismo falha, sem entrar noutras coisas que o comunismo falha, mas não queremos entrar muito no comunismo. O comunismo falha logo à partida ao ignorar a natureza humana. Com a premissa da natureza humana, sim. Porque nós somos diferentes, não somos iguais. E nem é preciso ir tão longe. O simples facto de o comunismo apregoar uma coisa totalmente igual, sem meio de governação e sem hierarquias, porque no fundo o que é que o Estado é? Uma hierarquia. O Estado governa, o Estado manda. Pronto. Depois a importância do Estado vai variar segundo a corrente de pensamento. Mas no comunismo nem Estado há. Não há. Então como é que vamos organizar a sociedade se não temos hierarquias? Não dá. Isto vai degenerar, eventualmente o comunismo vai degenerar para a completa anarquia. E a anarquia vai degenerar para a natureza humana no seu estado mais puro. E a natureza humana no seu estado mais puro é violência, caos, e ou nos autodestruímos, ou então chegamos à altura de epá, pera lá, nós temos que parar com esta merda porque senão vamos nos matar todos. E o que é que vai surgir daqui? Hierarquias. Por sua vez vai gerar o quê? Estado. Ou seja, o Estado é um mal necessário. Sim. Mal, não diria que é um mal, mas é algo que é necessário, é algo que é intrínseco a nós. Porque é um mal se tivesse sido orientado por uma pessoa ruim. Aí é um mal necessário. E se tiver sistemas de incentivo neles mesmos, mal. Sim, se for um governo ou uma base de governo legal, boa, então não é um mal necessário. Exatamente. Pelo contrário. Pode ser um bom necessário. Exemplo é o Salvador. Aquilo não é um mal necessário. Aquilo fez um bem danado. Se tornou um dos países mais seguros do mundo. Até quem é contra a metodologia do Bukele, né? Até quem é contra elogia o cara.
Já falei, tem lá o filme na Netflix, o documentário. Ele entrevista, dá voz a pessoas que, na teoria, não apoiam o cara. E eles falam, olha, eu não acho, não concordo assim tão bem com a metodologia dele lá, da prisão e tal. Mas, verdade seja dita, o país nunca teve seguro como hoje. Então, a gente tem que dar a mão à palmatória. Nós conseguimos sair à rua. Exatamente, isso se tornou um dos países mais seguros do mundo. Sim. Num espaço de menos de 20 anos, ele saiu do pior para um dos melhores. Para talvez o não pior não, mas o mais inseguro, o mais violento para... Da África Latina, certamente, né? Da América. América. Não tem nem comparação. Mano. Não, dos seguros do mundo. Eu tô falando aqui... Não, mas era o pior da América Latina. Era um dos piores do mundo, mano. O El Salvador era um dos piores, era um dos países mais perigosos do mundo, envolvendo do mundo mesmo. E hoje se tornou um dos mais seguros do mundo. Aí a gente tem que dar a mão à palmatória. Pô, afinal ele... E foi o Estado que resolveu isso. E foi o Estado que resolveu. Então, porque a verdade é que há coisas que vai ter que ser o Estado a resolver. A verdade é essa. Por isso é que eu digo que é um... Porquê é que eu digo que é um mal necessário? Porque o Estado muito rapidamente, e é o que vamos falar, muito rapidamente degenera para algo que não serve o propósito do povo. Muito rapidamente degenera para aí, mas muito rapidamente. Sim. Um salve para Venezuela e Cuba, né? Que foi... E não é preciso ir para Venezuela e Cuba. Tu na Europa tens isso. Tu achas que o Estado português serve o povo? Neste preciso momento? Não serve, Ted. Não serve. Mas pronto. Pronto, então aqui a gente já descartou. O comunismo não existe, vamos falar daquilo que existe. Malta, se vocês têm se vocês acreditam no comunismo, por amor de Deus, a sério, façam uma pesquisa, pensem efetivamente e vejam para além do sentimentalismo. Vejam a questão prática, como nós explicámos agora, rápido, isto é fácil de ver, o comunismo nunca vai funcionar porque é antinatura. É tão simples quanto isto. É fácil. Qualquer pessoa... Manifesto Comunismo, tem muito na internet. Leia o Manifesto Comunismo. Se ainda assim essa galera apoiar o Manifesto Comunismo, o Manifesto Comunista, é só ler. Porque o grande afegão médio, que eu chamo, o nosso público AB, ele não é contra a família, ele gosta da família, certo? Exatamente. Isso é a parte da componente social. Ele não apoia, ele não é contra... O quê? Ele não é contra a educação, certo? A metodologia de educação. Ele não é contra, certo? Não, vamos aprender português. Então, leia o Manifesto Comunismo e você vai ver o que naquela época Karl Marx fala sobre educação, e principalmente sobre educação e família. Eu não vou dar... E sobre cristianismo? Não também, vou sobre falar... religião? Não vou falar o que ele falou. Dá uma pesquisada lá e vê o que ele fala. Se você ainda assim, público AB, apoia o comunismo, então aí a gente está perdido de fato. Porque eu imagino que na maioria das pessoas não vai apoiar aquilo que está escrito lá. As pessoas hoje apoiam porque não sabem o que ele falou naquela época. Porque as pessoas são... em vez de fazerem uma pesquisa séria sobre as coisas, vamos voltar à questão do voto, e é verdade. As pessoas... ainda hoje estava a ter uma conversa com o João André, esta parte temos que cortar o nome dele, com o meu aluno, com o médico. Depois corta o nome. Que a maior parte, ele estava-me a explicar, estávamos a falar sobre o cenário atual político português, e ele estava-me a explicar toda uma dinâmica para justificar o seu argumento, toda uma dinâmica parlamentar e não sei o quê. Eu só lhe disse, tu achas que a pessoa média sequer percebe o jogo político? Ou o que é que se passa? Ou está informada? Não está. As pessoas votam com sentimentalismo, ou com tribalismo, ou com clubismo. E não se informam sobre... nada. Nada. Ou seja, as pessoas que apoiam o comunismo, eu diria que ou são mesmo débeis mentais, ou não fazem a mínima ideia do que é o comunismo. Elas não fazem a mínima ideia. É só um chavão, é tipo do género, comunismo igual melhor condição de trabalho. É isso. Eles acham que mas não é. Mesmo, mas não é. Não é. Então, vá ler o manifesto e depois comunista. me digam o que é.
E agora a gente Agora vai vamos entrar... ao capitalismo e ao socialismo. Eu tenho aqui uma lista. Vou tentar resumir isto para o vídeo não ficar muito longo. Então, eu dividi isto. O que é que o capitalismo apregou a nível de economia, de sociedade, de governação e a mesma coisa para o socialismo. Ok? Vamos primeiro ao capitalismo. Economia, propriedade privada dos meios de produção e o mercado define os preços. Ou seja, que foi o que tu já explicaste mais ou menos na introdução, os meios de produção, que seria, meios de produção é tudo que, como o próprio nome indica, meios de produção de riqueza, ou seja, tudo o que é possível usar para produzir riqueza, que no fundo é quase tudo, existe mercado para tudo, pertence ao privado, ao individual, à empresa, à sociedade, pertence, é privado, tem um contrato, isto é meu, ninguém mexe, se mexer o Estado, a Justiça vai atuar, ok? Isso. E o mercado define os preços, ou seja, vamos tentar abster-nos para já, fazemos primeiro a explicação, Sim. depois comentamos, damos a nossa opinião. O mercado define os preços, ou seja, eu tenho os meios de produção, é meu, eu Ricardo Lourenço, pessoa individual, ou eu, Ricardo Lourenço, enquanto empresa unipessoal, ou eu e o TED enquanto sociedade de parceria empresarial. Isto é nosso e nós, através disto, vamos explorar, vamos colocar no mercado, porque acreditamos que existe a necessidade de consumir este nosso bem ou serviço que nós nos estamos a propor a expor, e nós vamos definir este valor, um valor X. O que é que acontece? As pessoas ou compram ou não. Ou não compram. Ou compram ou não. Se as pessoas não compram, significa que aquele produto, em teoria, está caro. A gente pode dar um exemplo de bomba de combustível, em que existe bombas que cobram, vou citar aqui valores, 2 euros, e existe a bomba lá do fundo que cobra 2,10, por exemplo. 2,10. Certo? É. Ele escolheu cobrar 2,10 por algum motivo. Exatamente. Certo? E vai haver uma tendência para as pessoas quererem ir pagar só 2 euros. Ou não. Ou não. Porque existe a Galp. A Galp é cara. A Galp é do combustível mais caro. As Galps estão sempre cheias. Sim. É algo que a mim, eu vou para o mais barato. Por causa do... Mas ali é porque eles têm promoções de cartão com continente e tal, não sei o que, você tem... Pronto. Mas estratégia comercial. Pronto. Cada um faz o seu preço. Exatamente. Cada um corre o risco de... O que o mercado... Quando o Ricardo fala que é o mercado que dita o preço, se as pessoas estão... O que é o mercado? É se as pessoas estão comprando ou não. Isso vai ditar. Porque se as pessoas não estão comprando, em teoria significa que está caro. Acho que é importante definir o que é um mercado. Isto é uma coisa importante definir. O mercado nada mais é do que... O mercado não é um sítio. O mercado não é o mercado no que toca à teoria económica. Não é... O mercado não é o supermercado, não é o supermercado, não é o mercado do bairro onde as pessoas... Não, o mercado é um termo utilizado para as pessoas e as entidades, empresas, sociedades, etc. E as pessoas, consumidores, no fundo, consumidores e produtores, a interagir entre si. Isso é mercado. Isto é um mercado no que toca à teoria económica. Pronto. Isso. E o mercado define os preços, ou seja, no fundo, quem define o preço é o consumidor. O consumidor é que vai decidir, com base em N fatores, vai decidir se aquele produto ou aquele serviço a aquele preço é justificativo comprar. Eu, por exemplo, eu sou um consumidor terrível, porque eu sou, primeiro, uma pessoa que não precisa... Eu não sou consumista por natureza, é verdade e tu sabes. Eu não sou consumista por natureza, eu tanto estou bem, por exemplo, eu tenho aqui uma t-shirt, que isto é de anime, eu gosto bastante de anime. Eu tanto estou bem com uma t-shirt destas, que isto custou-me 2 ou 3 euros na Shein, como estou bem com uma camisa de 60 ou de 70 da Sakura ou da Hugo Boss. Para mim é igual. Ou melhor, eu até estou melhor, na verdade, com esta t-shirt. Não porque é mais barata, porque eu não gosto de usar camisa. Eu sou um consumidor terrível. No entanto, há pessoas que são consumistas por natureza e que nunca na vida iam usar esta t-shirt porque foi 3 euros ou 5 euros ou o que é que foi. Fazem questão de comprar uma de 50. Porque atribuem ao preço valor e qualidade. Exatamente.
Eu acho que está errado, mas eu não sou ninguém para julgar, nem para julgar sou, mas não sou ninguém para decidir por ninguém. Não sou ninguém para decidir por ninguém. A verdade é que o mercado é muito amplo e há mercado para toda a gente. Isso. E a vantagem do capitalismo é Isso. esta. Pronto. Sociedade, a nível de sociedade, grande liberdade individual, desigualdades económicas são aceitos como consequência do mercado. Ok. Ou seja, tudo o que nós temos falado até agora assenta na liberdade. A liberdade de eu possuir meios que vou explorar para me trazer retorno. A liberdade de eu poder explorar esses meios que me vão trazer retorno. A liberdade de eu decidir o que é que eu quero ou não comprar, ao preço que eu quero ou não comprar. A liberdade de decidir, de trocar de trabalho para um trabalho que me pague mais para poder comprar mais coisas também. Isso já vai fazer parte da opinião e do... Mas pronto, assenta tudo na liberdade individual. O indivíduo é que decide. Seja indivíduo consumidor, seja indivíduo empresário. Sim. Pronto. As pessoas é que decidem. Isso. E as pessoas entre si vão decidir. Sim. Pronto. Desigualdades económicas são aceitas como consequência do mercado. Ou seja, como é óbvio, uma pessoa que produz, à partida, vai ter mais do que uma pessoa que consome. Sim. Pronto. E vai haver esta desigualdade económica. E isto pode ser bom, pode ser mau, já vamos entrar lá, ok? Isto é um default do capitalismo, ok? Opa! No que toca à governação, pode existir democracia ou ditadura, o capitalismo não determina o regime político. O socialismo também não. Uhum. Pronto. Ok. Agora vamos ao socialismo. No que toca à economia. Propriedade pública, cooperativa ou privada regulada. E o Estado intervém bastante. Ok? Ou seja, aqui já temos uma diferença. Esta liberdade da propriedade privada, o socialismo, isto aqui, a privada regulada já não é bem socialismo, já é mais social-democracia. Porque o socialismo é tudo pertence ao Estado. Basicamente, correto? sim. Pronto. Sim. Então isto aqui vamos tirar a parte da cooperativa ou privada regulada e vamos à propriedade pública. Ou seja, no capitalismo os meios de produção pertencem às pessoas e toda a gente tem a liberdade, se tiver o carcanhol ou se convencer alguém a dar ou ser dar de alguém. Roubar não conta, porque se roubar o Estado entra Exato, é crime. e intervém, é crime. Aqui no socialismo puro e duro, não vamos já entrar na social-democracia e tudo mais, socialismo. Basicamente existe uma interferência do Estado dentro do mercado. Então, por exemplo, o Estado, se a gasolina está cara naquele posto, o Estado entra e fala, você está com a gasolina cara, você tem que abaixar. De uma maneira... Não, isso não é socialismo, Ted. Isso é intervenção. É o que o socialismo faz. Não, o socialismo, a bomba é do Estado. Portanto, o Estado é que decide. Sim, é mas diferente. Tá bem, entendi o que você está dizendo. Percebes? Sim, o que eu quis dizer é que existe uma interferência do Estado na regulação do mercado. E isso é ruim. Não é uma intervenção, porque isso já não é socialismo. Sim. Por isso é que é importante definir bem as coisas. O socialismo puro e duro é... Não há intervenção. O Estado é o mercado. Exatamente. Ou o Estado é o produtor. Exatamente. O consumidor... Nada é de ninguém, tudo é do Estado. Exatamente. O Estado é o produtor, as pessoas são os consumidores. Eu acabo confundindo com aquilo que a gente tem aqui lá que no é Brasil. social-democracia. Isso não é socialismo. Por isso é que é importante definir as coisas, que é para as pessoas estarem informadas e pensarem uma vez na puta da vida delas. Porque uma pessoa só pensa se estiver informada. É verdade. Pronto. Portanto, socialismo. O Estado, o governo, quiserem chamar, detém os meios de produção. Ou seja, toda esta dinâmica que nós tivemos a explicar entre produtores e consumidores acabou, o Estado pega em tudo, o Estado produz, o Estado decide o que é para produzir, o que é que não é para produzir e as pessoas consomem. Isso. As pessoas não são obrigadas a consumir, mas as pessoas consomem, se quiserem consumir, consomem do Estado. Isso. O Estado intervém bastante, pronto, está aqui, não é o Estado intervém, é o Estado decide. Sim. Pronto. Procura reduzir desigualdades através de redistribuição e serviços públicos. Exatamente. Ou seja, como o Estado
como o Estado é que produz, o Estado também é que dá emprego, portanto o Estado é que define os ordenados. Normalmente como é que isto funciona numa questão prática? A Venezuela é um exemplo, Cuba é outro. E cá em Portugal também existe isto. Existem tabelas. Um médico recebe X no primeiro ano, recebe Y no segundo, recebe Z no terceiro. Um operário fabril recebe X, recebe X, recebe X. Pronto. Tu sabes isto, o socialismo apregou a toda a gente receber exatamente a mesma coisa? Ou não? Ou é toda a gente dentro de certas categorias? Isso seria o comunismo. Ok. Isso seria o comunismo. Mas toda a gente dentro das mesmas categorias recebe a mesma coisa. Mas existe, vamos chamar ali, o socialismo está mais propenso a estipular tetos. Ou seja, um médico não pode ganhar, tem o teto aqui. Exato. Ou um piso, vai. Geralmente é sempre assim. Por sindicatos entram nessa parte, olha, você tem esse intervalo aqui para poder ganhar. Yeah. É mais ou menos assim. E o comunismo é o comum. Tudo é comum entre todos. O comunismo não dá, meu. Não dá. Não faz sentido absolutamente. Não dá. Por isso é que os médicos lá, principalmente em Cuba, se tornaram muito desvalorizados. Pois. Porque eles começaram a ganhar pouquíssimo. É. Exato. Porque o Estado não produzia nada, mas isso é outra questão. Procura reduzir desigualdades através de redistribuição em serviços públicos. Acho que isto está... Sim. Pronto, basicamente o que o Estado faz é cria uma tabela, uma pessoa recebe X, um médico recebe X, e depois isto tem nuances cá dentro, mas no fundo todos os médicos vão ser tabelados por igual, todos os operários fabris vão ser tabelados por igual, empresários não existe, não. Todos os administrativos vão receber por igual, o presidente vai ser multimilionário, todos os e todos os agricultores vão receber por igual e todas as funções que existem numa sociedade, que são basicamente infinitas, se houver produção de riqueza, são tabeladas. Sim. Portanto, tu médico, eu médico, independentemente daquilo que produzamos, independentemente se somos bons ou não, vamos receber a mesma coisa. Depois pegado isso tudo, é feita uma distribuição, não é isso? Entre saúde e educação que o Estado promete oferecer. É o que estava falando aí. Ele vai distribuir. Sim, os serviços públicos. Sim. É o que ele vai fazer. Sim, através da arrecadação de... Ou seja, o Estado paga X, X disto volta para o Estado e X disto depois vai entrar no... Vai entrar para gerir o país e os serviços públicos. E a gente já vai falar sobre a coerência disso aí. Pronto. E depois a nível de governação pode existir democracia, social-democracia, socialismo democrático ou regimes autoritários. Então, na verdade, tudo se enquadra dentro, só que são só variâncias, são variações, não é isso? A nível de governação, estes modelos não vão bem definir o tipo de governação que vai haver. O que costuma acontecer... Mas está mais próximo do socialismo do que do capitalismo. Como assim? O que você falou aí, sobre essas nuances do social... Esse último trecho que você leu. Pode existir democracia, entre parênteses, social-democracia, socialismo democrático. Pronto. Ou regimes autoritários. Isso coincide muito com aquilo que tem muitos países na Europa, é isso que eu estou falando. Existem muitos países que são isso, certo? Nós somos todos sociais-democracias. Exatamente. Na Europa, basicamente. Ou seja, o que eu quero dizer é, toda essa social-democracia, está muito mais próximo daquilo que prega o socialismo do que o capitalismo. Uhum. É isso que eu queria falar. Sim. Eu não ouvi o que tu disseste, eu estava a ler outra coisa. Desculpa. Nós temos que fazer uma compilação de déficits de atenção do Ricardo, porque há boas. Há boas. Tu estás a falar e não estou a ouvir nada do que estás a dizer. E tu estás a dizer que sim, não ouvi nada. 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 Mas agora você entendeu? Não. Que a gente vive numa social-democracia aqui em Portugal. Sim. A social-democracia está mais próximo do socialismo ou do capitalismo? Porque é o que está dizendo aí. Sim, eu Você acho tá entendendo o que eu tô falando? Isto aqui eu não tenho a certeza absoluta, mas sempre que é social-democracia,
o social é porque tem cheiros de socialismo. Então. Mas na democracia não existe. Existe. Você fala o que quiser. Existe, por exemplo, liberdade de expressão? Existe em Portugal? Lá no Brasil, não. E tens. Não tem. Tens. Não tem, não. Tens. Tu no Brasil, tu tens o vamos entrar noutro tópico, mas tu tens, aliás, em quase todos os países do mundo, na verdade, o que tu tens são inícios de governos autoritários, mas disfarçados. É o que tens no Brasil, é o que tens em Portugal, é o que tens... Mas isso não é liberdade de expressão. Não é liberdade de expressão total. Ok. Mas, por exemplo, tu poderias estar a gravar este podcast no Brasil e a criticar o governo do Brasil. Não porque... Poderias. Provavelmente eu ia ter um processo em cima. Está bem, mas poderias. Não serias preso automaticamente. Percebes? Não, porque existe uma investigação. Mas Exato. o fato de existir uma investigação e você ser condenado, então você não pode criticar, por exemplo... Você pode criticar. Pode. Não pode. Eu já vi vários. Aí tenho que discordar de ti. O que acontece aqui são os índices de liberdade. Ou seja, tu podes afirmar que, por exemplo, a Venezuela e Cuba também, isso sim são ditadura. A Venezuela agora já não tanto, por causa da intervenção do Trump e tudo mais. Já não tanto, mas ainda está. Tu sabes que estás numa ditadura quando líderes da oposição têm que sair do país para não serem presos ou mortos. Isso acontece no Brasil. Mas não tanto, porque tu tiveste o fenómeno de Bolsonaro. Isso acontece. Bolsonaro quase morreu. Sim, mas o não filho é. do Bolsonaro mora nos Estados Unidos porque ele foi perseguido. E é até hoje. Sim. O Eduardo. Inclusive é um cara muito inteligente, tá? O que eu tô te falando então vamos lá. Por exemplo, eu posso descer a lenha, descer o cacete, criticar à vontade em um programa de televisão o presidente da República ou o primeiro-ministro aqui em Portugal. Pode. Lá no Brasil. Encher a lenha depende, porque não. chamas filho da puta. Não. Se for criticar o modelo de governação dele, pode. Não só podes, como é feito a toda a hora. Não. Sim. Não tô falando. E líderes da oposição e tudo mais. Por exemplo, se eu. Mas aqui pode, se você não ofender. Eu tô falando se você criticar. Não, pode dar vontade. Pode. Sim. Então, se eu supostamente chamar o presidente atual, Lula, de ladrão. Mas aí estás a incorrer em injúria, percebes? Não. Estás. Não. Ele foi ilibado. Não foi ilibado. Foi. Ele está cá fora. Não foi. Ele não foi inocentado. Está bem, mas o processo foi abaixo e o processo... Então, mas eu estou me baseando no processo que ele correu. O que tu estás a fazer é entrar em detalhes da lei e argumentar a nível de lei. Mas a verdade dos não factos... é injúria. Porque aconteceu. Se tu disseres que o Lula é potencialmente ladrão porque ele foi processado, foi julgado, foi condenado, mas depois por detalhes foi ilibado. Então, sim. Tu aqui... Não foi ilibado, não. Foi porque isso aí... Ou o processo dele foi abaixo. Exatamente. Whatever, o que quiseres dizer. Porque isto foi tudo tecnicalidades da lei. Que isso é outro... Então, mas isso não pode... Se eu usar essas expressões aí, eu corro o risco de tomar um processo por causa do STF. Por isso é que eu tô te falando, não existe. Mas nós já falámos disso, que o Brasil... Ou seja, tu não podes afirmar com certeza que o Brasil é uma ditadura, mas eu já te disse não, que a minha opinião... Uma ditadura não é. Mas... A liberdade de expressão não é total. Não, mas não é total. Não é total e... Não existe... como aqui, por exemplo, que eu posso... Não. Tu podes ir para a frente da Assembleia da República dizer que cambada de filhos da puta, ladrões, e não sei quem. Posso fazer uma manifestação? Podes. Existe alguma estátua aqui que representa os três poderes de Portugal? Alguma placa, alguma coisa? Não conheço. Não, pronto, vamos imaginar que sim. E se eu escrever nessa estátua que representa o presidente, o primeiro-ministro, escrever assim, fora primeiro-ministro, com batom?
Eu acho. Eu posso ser preso por isso aqui em Portugal? Epá, preso não acredito, mas podes sofrer consequências legais. E eu acho que bem, porque tu estás a destruir património público. O que você acha que uma Agora, pessoa se fores que para a faz... rua com um cartaz a dizer isso, não te acontece nada. Então, mas É diferente. Lá no Brasil você corre esse risco. Se fores para um cartaz... Houve uma mulher que escreveu lá fora Lula, sei lá, na estátua lá, não sei o que, lá dos Três Poderes, e tá presa até hoje. Eu não concordo de ser presa até hoje, isso é estupidez, mas concordo uma multa, por exemplo. Porque ela está... e não é por ser o Lula, se fosse o Bolsonaro igual, porque ela está a destruir propriedade pública. Ela está presa até hoje, por isso é que eu estou te falando. Liberdade de expressão... Não, tu não tens liberdade de expressão, tu não tens liberdade de expressão total em lado nenhum, eu acho bem. Porque se tu tens liberdade de expressão total, podes andar aí a acusar toda a gente do que tu quiseres sem provas e... Não, mas dizer, é liberdade... Aí a lei já prevê isso. Pronto. Você pode criticar. Liberdade de expressão que eu falo é... Por isso é que eu não concordo. Se o processo estava lá, aconteceu. Então, tipo assim, basicamente, tô sendo bem generalista, eu não posso dizer que o Lula foi preso. E ele foi. Não, tu pode dizer que foi preso. Então, e foi condenado. Se ele foi preso, ele foi condenado. Sim. Se ele foi condenado por corrupção. Sim. Então, como eu não posso chamar ele de ladrão? Pois. Porque eu tô me baseando no processo que aconteceu. Sim. Isso terias que ir para o tribunal tentar provar. Supostamente. Se conseguires provar ou não, depois é outra questão. Supostamente. Eu tô falando supostamente, que é para depois... Estás em Portugal, estás a ver. Relaxa. Aqui não te vêm buscar. É complicado. Mas vamos voltar. Vamos. Onde é a gente estava falando sobre social-democracia. Pronto, aqui a conclusão que eu retiro é: o capitalismo e o socialismo são retirados do meio de governação, ou seja, ambos podem existir em vários meios de governação. Tu podes ter uma ditadura capitalista, podes ter uma democracia socialista. Existem tendências, normalmente o socialismo vai tender a mais autoritário, o capitalismo vai... Precisamente pela questão da liberdade que nós falámos anteriormente. O capitalismo assenta muito na liberdade individual e um país que é muito assente na liberdade individual raramente vai para um Estado muito forte, muito grande, porque foca-se mais na liberdade individual, e então o Estado acaba por ser mais regulador e não intervencionista. Enquanto que no socialismo, pela natureza do Estado ter que ser intervencionista para funcionar o socialismo, abre aso que a máquina do Estado seja maior e então há mais propensão para... Porque o Estado só consegue ser autoritário se for grande, correto? Porque se for pequeno nem sequer tem poder para exercer esse tipo de... Ou é mais difícil exercer ser um Estado autoritário. E então pela própria natureza do sistema económico e social do capitalismo e do socialismo, os Estados socialistas tendem a ser mais autoritários precisamente porque são muito maiores para poderem funcionar. Enquanto que o capitalista, o Estado é mais pequeno, não tende tanto a ser tão autoritário porque o Estado é mais pequeno, não tem tanto poder. Pronto. Ok. Agora, capitalismo, empresas pertencem a privados, já falámos, preços são definidos pela oferta e pela procura, existe concorrência entre empresas, foi o tal que isto aqui vale a pena falar. Porque é que a concorrência entre empresas é importante? O mundo funciona por incentivos. Sim. Tens as leis da física na coisa mais primordial, existe o incentivo da lei da física, e depois a nível social, o ser humano e tudo o que o ser humano constrói, sociedades, comunidades, empresas, funcionam através de incentivos. Sim. Pronto. Tu tens de ter um incentivo para fazer o que quer que seja. O incentivo do capitalismo é o lucro, que está aqui abaixo. O lucro é o principal incentivo para inovar e investir. E isto vai criar concorrência. Como existe a liberdade individual de criares uma empresa, tu vais entrar no mercado, tu, a não ser que tenhas uma ideia que nunca existiu na vida, nunca existiu na história da humanidade, e consigas patentear aquilo é teu, pertence a ti, e seja algo muito, 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 muito específico que não dá para recriar, tu aí não tens concorrência. Mas é muito difícil. É muito difícil e são exceções muito pequenas e muito, quase não existe. Difícil. Então o que normalmente acontece é tu tens uma ideia e outro gajo qualquer também teve a mesma ideia. E então o que vai acontecer é tu crias a tua empresa, aquele gajo cria a empresa dele e o outro cria a dele. São 3 players, 3 jogadores do mercado
que têm a mesma ideia base. Exato, a base é a mesma e depois cada um... Exato, vai e como o flutuar. lucro é o principal incentivo para inovar e investir, lá está, a concorrência vai... tu, como tens de estar a concorrer com estes dois, neste cenário que eu disse que são três com este produto ou serviço, tu e ele vão ter que arranjar maneiras de concorrer entre vocês para, ok, o meu serviço é o melhor, então as pessoas vão me comprar a mim, então eu vou ter mais lucro e depois eu vou pegar neste lucro para ou comprar, ou investir, ou contratar, ou whatever. Pronto. Lucro Sim. é o principal incentivo, já está. O Estado intervém relativamente pouco, embora existam diferentes graus de intervenção. Ok. Exatamente. Pronto. Tudo isto, ou seja, o capitalismo, deixa eu ver aqui, sociedade, grande liberdade para escolher profissão, criar empresas e investir, as pessoas podem acumular riqueza, aceita-se que existam diferenças significativas de rendimento. Uhum. Depois está aqui vantagens, mas isto vamos nós falar, e desvantagens e exemplos. Pronto. Então, coisas a reter aqui. O capitalismo assenta na liberdade individual e depois o indivíduo decide o que é que vai fazer à sua vida. Vou trabalhar, vou trabalhar para alguém, vou criar a minha empresa e dar trabalho a outras pessoas para ter o meu serviço, o meu pão para vender. Sim. Para ter lucro, eu vou ter que concorrer com outras pessoas que vão estar a vender o mesmo produto que eu. Logo, eu vou ter que arranjar maneiras de tornar a minha empresa, a minha organização, o mais eficiente, o mais com o melhor preço possível ou com a melhor qualidade possível. Vou precisar de mão de obra para fazer isto, portanto vou criar emprego. Vou criar emprego. Como estou a concorrer com outras pessoas, eu vou ter que dar boas condições de trabalho Sim. a estas pessoas que trabalham comigo, porque caso contrário estas pessoas vão trabalhar para o concorrente ou vão trabalhar noutra merda qualquer e eu fico sem pessoas para trabalhar. Exato. E a minha empresa vai à vida e no meio disto tudo o Estado vai ter uma influência pequena. Sim. Varia de modelo de sociedade para modelo de sociedade, mas no capitalismo normalmente o Estado tem uma influência pequena. Tradicionalmente isso influencia pouco. Normalmente onde é que o Estado tem influência? Tem influência reguladora. Ou seja, não tem influência de intervir. Exatamente. Não intervém nos preços, não intervém na gestão da empresa, não intervém em nada disso. Mas intervém, por exemplo, a garantir que as empresas cumprem as leis de mercado. Que não se criam monopólios, que é algo que o capitalismo puro e duro, sem qualquer tipo de intervenção estatal, corre o risco de acontecer, é capitalismo, e capitalismo não, é monopólio ou oligopólio. E porquê é que isto é mau? O real mal do monopólio, o que é um monopólio? O monopólio é ou uma empresa, o monopólio é uma empresa, o oligopólio é várias empresas que se juntam e dominam um segmento de mercado, ou seja, só eu é que produzo o pão. E, portanto, eu é que vou definir o preço do pão, eu é que vou definir a qualidade do pão, eu é que vou definir a que horas é que o pão sai, eu é que vou definir que tipo de pão é que existe, eu é que defino tudo, porque eu tenho o controle total. Sim. Ou seja, o grande problema do monopólio ou do oligopólio é que deixa de existir concorrência. Pronto, o oligopólio é um monopólio, só que são várias empresas que se reúnem e decidem. Bombas de gasolina têm esta questão, por exemplo. Existem oligopólios de bombas de gasolina. Nós só vamos vender este produto a este preço, os três, e acabou. Nós não vamos concorrer entre nós. E é um acordo que se faz. Uhum. Porquê é que isto é mau? Porque retira a concorrência. Tu, ao retirar a concorrência, retiras todos os incentivos que tens para inovar. Sim. E retiras todos os incentivos. Dificulta a inovação. E, exatamente. E dificulta a inovação, dificulta a criação de melhores qualidades de postos de trabalho, porque o que permite tu não estás contente aqui e vais trabalhar para aqui é o facto de haver concorrência entre empresas. Se não houver concorrência, tu trabalhas aqui ou aqui ou aqui é a mesma merda. Porque eles definiram entre eles que nós só vamos pagar isto e acabou. Pronto. Ou seja, isto é um dos maus do capitalismo, é a potencial criação de monopólios. Outro potencial mau do capitalismo é como o incentivo é único e exclusivamente o lucro, ou é o principal incentivo, às vezes pode haver atalhos que, por exemplo, vão tornar os
produtos tóxicos, por exemplo. Uhum. Porque, por exemplo, aqui nas camisolas, existem produtos, derivados de petróleo principalmente, que podem ser tóxicos para o ser humano. Se não houver um controle sobre isto, Sim. e se este produto for mais barato para produzir a camisola, eu, enquanto, se não tiver consciência própria e se só me gerir pelo lucro, eu vou usar este produto e acabou. E vou produzir camisolas tóxicas. O Estado intervém ao analisar com órgãos como a ASAI, por exemplo, e tudo Sim, mais. sim. A ASAI, qual é que seria a do Brasil? Do controle de qualidade da Acho que é comida. a Anvisa. Pronto, a Acho que é a Anvisa. Anvisa. Tem a Anvisa e qual é que é a dos remédios? Ou não é separada? Nós cá temos a ASAI Farmed. e temos a Infarmed. Farmed, Tá. Não lembro qual é a regulamentadora de medicação no Brasil. Ou se é a mesma? Não sei. Eu sei que a Anvisa tem uma se não me engano, tá? Acho que é a Anvisa lá. Pronto. Mas existe... enfim, sim. Pronto. Estas agências governamentais o que fazem é pegar em X através de denúncias ou através do próprio organização delas mesmas, pegarem em produtos de certas empresas, analisarem, dizerem, olha, isto aqui tem este problema, tens que mudar isto aqui, se não mudares tens uma multa. E se depois da multa decidires pagar a multa e continuares a produzir da mesma Tira maneira, do mercado. fecha-se a empresa e acabou. Isto eu acho bom. Sim. Este tipo de regulamento eu acho bem. Sim. Pronto. Isso é importante, na verdade. É. Ou seja, o governo, o Estado não é... Eu não sou anarca. De todo. Sim, não sou anarca. Ou seja, eu não sou a favor da anarquia, em que cada um por si, que se foda. Se existirem mudanças, se as mudanças são feitas principalmente para aumentar segurança, é uma Segurança, qualidade. Regulamentação válida pelo Estado. Bem, concordo que sim. Sim. Concordo que sim. Então, ok, vamos ao socialismo então. Algumas empresas podem ser privadas, isto não é socialismo como já falámos, isto é social-democracia, portanto, outras pertencem ao Estado, todas pertencem ao Estado no socialismo. O Estado regula fortemente setores considerados essenciais, impostos elevados financiam serviços públicos. Ainda não entramos nos impostos. Pronto. Então, aqui, no socialismo, todas as empresas pertencem ao Estado. Sim. O Estado é que produz e, portanto, o Estado não regula fortemente. O Estado decide tudo o que se trata de sistema económico e não é apenas setores considerados essenciais, são todos os setores. Sim. Ou seja, no socialismo tiramos as empresas da mão do privado, metemos no público governo e o público manda. gera. O público manda em tudo. Exatamente. Impostos elevados financiam serviços públicos. Impostos, acho que toda a gente sabe o que é que são impostos. Infelizmente, eu sei bastante. E então o que vai... Se o Estado é que produz, o Estado é que emprega, certo? Pronto. Se o Estado emprega, o Estado é que decide quanto é que vai pagar. Disso que o Estado decide quanto é que vai pagar, X volta para trás. Porque toda esta empresa... Lei quase número 1 da economia. Não existem almoços grátis. Sim. Tudo, mesmo que seja pelo Estado, e isto, até vou olhar para a Câmara, vocês, defensores do socialismo, que gostam muito de dar subsídios e de qualquer problema que existe é o Estado que resolve, o dinheiro do Estado vem de algum lado. Alguém paga. Ok? Antes de vocês decidirem formar o vosso pensamento idiótico em o Estado paga, o Estado não paga nada. Não paga nada. Tem que haver produção de riqueza. Sim. Primeiro. E depois dessa produção de riqueza vai-se tirar uma parte que vai para o Estado vai gerir esse dinheiro e vai dar para onde o Estado bem entender. Isso. Pronto. Portanto, não sejam atrasados mentais. Pesquisem. Pensem bem nas merdas, não existem almoços grátis, ok? Agora, posso falar para o público AB? Pronto, o que o Ricardo basicamente disse foi, vamos lá, existe o sistema público de saúde, certo? Que na teoria é gratuito, você não paga. Agora já pagas, agora tens taxas moderadoras. Pronto. Então se aproximar dos privados um pouco. Pronto. Mas na teoria o
O Estado que paga, mas o Estado não produz riqueza. Ele não tem dinheiro. Sim, porque aqui está... Quem que paga tudo isso gira impostos. através dos impostos. Certo. Então, se hoje você precisar de ir para um órgão público de saúde, você, na teoria, mesmo tendo um plano privado e não precisar ir, você vai acabar pagando. Isso depois a gente vai falar. Mas, na teoria, você já está pagando por aquilo porque tudo está embutido nos impostos. Exatamente. Os Então, impostos na servem para verdade, isso. não é o Estado que paga. O Estado apenas distribui aquilo que ele arrecada através do imposto para o público AB, tá? Que é algo que eu considero... Eu acho, se não me engano, está na Constituição Portuguesa, se não me engano, mas sei que o sentimento é este. Não sei se está na Constituição Portuguesa ou não, mas o sentimento é este. O Estado, e é algo que eu discordo veementemente, o Estado não serve para dar lucro. É algo que eu discordo veementemente. Porque, para as pessoas que são anti-lucro, vá-se lá saber porquê. Vá-se lá saber porque é que as pessoas são anti-lucro. Anti-lucro não, ela é anti-lucro para os outros. Para ela é. Ninguém é contra anti-lucro, não. Pois, Elas mas há malta que diz que as empresas não podem ter tantos lucros. Porque a empresa não é dela. Pois, Porque se fosse... pois. E às vezes quando são, que fazem estas críticas e têm eles empresas a lucrar não sei quantos. mas isso é só para ser Cambada bonito de na filhos foto. da puta, meu. Pá, foda-se. Epá, irrita-me hipocrisia nas pessoas, pá. Foda-se, meu. Sejam honestos. É verdade. Sejam honestos, caralho. Verdade. Um abraço pro Hamilton aí. Foda-se, pá. Bem, vamos lá voltar. Pronto, sociedade, educação pública, saúde pública, proteção pública, pensões, subsídios de desemprego. Pronto. Ou seja, o Estado produz, o Estado vende e paga a quem produz também, ou quem ajuda a produzir, aos colaboradores. Por sua vez, estes mesmos colaboradores vão também produzir o que o Estado vão também... Ou seja, os colaboradores, num governo, numa sociedade 100% socialista, os consumidores vão ser também os colaboradores e os consumidores vão consumir também aquilo que eles produziram. Pronto. E depois, o Estado, que é isto que eu não consigo perceber como é que eles conseguem fazer. Sim, fácil. E a verdade é que não conseguem, por isso é que tudo o que é governos socialistas acabam na miséria. Porque não há lucro. Não há lucro. É engraçado porque é verdade. Não há lucro. Então como é que então pronto, não há lucro, certo? Sim. Mas o Estado tem que ter dinheiro para ter os meios de produção, tem que ter dinheiro para pagar a quem vai produzir, aos colaboradores, aos trabalhadores, e depois vai tirar impostos do que paga aos trabalhadores para voltar a injetar no Estado, para alimentar isto e todas as outras coisas. Se não há lucro no meio disto tudo, no melhor dos cenários, que nunca acontece o melhor dos cenários, é estagnação. Sim. Não há crescimento económico. Não há. Porque a única maneira de haver crescimento económico é juntando. É através de lucro. Reinvestimento. Sim. Isso é a regra básica, é o seguinte: para você comprar uma casa, ou um carro, ou o que quer que seja, você vai precisar juntar uma grana. E um carro e uma casa é um investimento? Não. Seja passivo ou ativo, mas você está investindo. Calma, você já vai ver onde é que eu quero chegar. Uma casa, você compra uma casa para morar nela, é um investimento, certo? Você está investindo, depois, enfim. Para você melhorar a estrutura de uma cidade, por exemplo, para você melhorar a iluminação, melhorar a qualidade do asfalto, das ruas, colocar... Estamos com quanto tempo? 1 hora. Ok. Tem. Para você fazer esse tipo de investimento para a sociedade, tem que juntar também, pô. Não existe investimento se você não arrecada de alguma maneira. Claro. E para você arrecadar, na teoria, para você juntar, você precisa juntar um valor que você não vai usar. Tem que ser excedente. Exatamente. E o que é esse excedente? Lucro. Exatamente. É isso que vocês precisam entender, que o Estado precisa de lucro para melhorar as suas condições.
Se o hospital tá ruim, não tá tendo luz no hospital, precisa de investir. Como é que eu vou investir se eu não tenho dinheiro? Pois. Então é Exato. importante o Estado ter lucro. Pronto. Depois entra aqui vantagens, desvantagens e exemplos. E depois é o comunismo. O comunismo já chegámos à conclusão que o comunismo nunca vai existir. Exato. Um ponto importante. Na prática, quase nenhum país corresponde exatamente a um destes modelos. Foi o que nós fomos falando. Por exemplo, Portugal é uma economia de mercado capitalista com um Estado social forte. Existe propriedade privada e iniciativa empresarial, mas também serviços públicos universais como o Serviço Nacional de Saúde, Escola Pública, Pensões e Prestações Sociais. A China combina um sistema político de partido único, uma economia que incorpora muitos mecanismos de mercado e empresas privadas, mantendo um papel relevante do Estado em setores estratégicos. Sim. No fundo, a China... É uma socialista interna e uma capitalista externa. É o que ela Não, mesmo interna é capitalista. A China o que fez, e com algumas críticas, mas a China, não é à toa que a China é a segunda maior potência mundial. A China separou as coisas. O comunismo o que tenta fazer é implementar comunismo em tudo. Sim. O socialismo o que tenta fazer é implementar socialismo em tudo. O capitalismo é tipo, façam dinheiro e orientem-se. A China o que fez, separou. O governo é comunista, partido único, nós é que mandamos. Sim, socialista. Há questões de... Não, o governo é comunista. Não, comunista não tem governo. É socialista. Ok, certo. Socialista de governo. Sim. Ou seja, separou. Uma coisa é o governo, outra coisa é o mercado. Isso, exatamente. Pronto. Exatamente. Nós, internamente, ou seja, o que nós temos visto aqui, por isso é que estamos a ter este debate, é que o socialismo tende a introduzir-se também no mercado e na economia. O capitalismo foca-se na economia, diz, olha, vocês têm que se organizar assim economicamente. A nível de governo, o que nós aconselhamos é tentem reduzir. Vão precisar, mas tentem reduzir. E não se metam na economia a nível de governo. A economia, deixem a economia para as pessoas. Sim. O governo façam alguma redistribuição, mas acima de tudo controlem para não haver concorrência desleal, por exemplo, para não haver atrocidades ao meio ambiente, por exemplo, para não haver... Regulamentar. Regulamentar, não controlem, regulamentem. Pronto. O que a China fez, o governo é uma coisa, a economia é outra. Nós, a nível de economia, temos de ser capitalistas, senão estamos fodidos, não vamos conseguir competir com ninguém. Agora, a nível do governo, nós é que vamos orientar isto. No fundo, a China, se calhar, até é um dos países mais capitalistas do mundo. Se formos a ver bem as coisas... Mas de maneira externa, porque lá eles não têm... O capitalismo prega muito pela liberdade, certo? Sim, mas existe propriedade privada na China. Sim. Pode existir, mas não é como, por exemplo, nos Estados Unidos. E a China... sim. Tem tanto dinheiro quanto os Estados Unidos hoje em dia. Talvez enfim, mas é muito rica. A moeda deles não vale nada. Não vale nada, sim. Mas eles têm muito dinheiro. É a segunda, é o top 2, certo? A nível de potência económica, assim, de produção de riqueza. Exato. Mas Então, depois entramos na questão financeira. O que eles fazem? Por causa da distribuição. Os salários lá não são tão altos para um chinês como, por exemplo, um americano para a mesma função. Certo. Por isso é que eu estou dizendo que, para negócio externo, eles são capitalistas. Vão negociar, eu quero lucro, e aí o que a China faz? Aí a gente tem que tirar o chapéu, que ela investe dentro do país. Isso é legal. Mas não é. Os ordenados não são tão altos na China como nos Estados Unidos para a mesma função, porque a China está agora a especializar-se em certos setores. Porquê? Porque a China até agora, até há se calhar 20, 30 anos, foi produção básica, estas merdas, coisas destas, tecnológica. Começou a surgir. Começou agora. Portanto, vamos ver. Sim. Não são para já, porque não têm, mas estão agora a ter. Sim. O mercado dos carros elétricos está a ser totalmente dominado pelos chineses. Sim. Até a tecnologia de
Astronomia e astronáutica. Eles são muito fortes nessa parte também. Pronto, é nesse sentido que eu quis dizer. Portanto, que com não calma. existe assim tanta liberdade lá na China como por exemplo, no americano. Não, porque lembras-te do caso do... Não é Xiaomi, é Huawei. O Huawei não, desculpa, o do Alibaba. O Alibaba é um site tipo a Amazon. Tipo a Amazon. Sim. O presidente, o CEO do Alibaba desapareceu durante uns tempos. Não sei. E depois voltou. Porquê? Porque andava a falar muito. Porque a China é uma ditadura. Sim. Ponto. Sim. Não é uma ditadura que implementou o socialismo económico. Sim. É uma ditadura que, eu vou mandar nesta merda, tu falas muito, vais dentro, ou vais baixo, Sim. baixo da terra. Sim, roupa de madeira, né? Que chama. Mas a nível económico é capitalismo. Sim. O que a China faz muito é, quando uma empresa se torna muito grande e começa a ser relevante cá fora, batem à porta do escritório, olha, nós queremos parte. Agora... mas não quero. São 10%, se faz favor. E não me faças pedir outra vez. Sim. Pronto, o que a China faz muito é isso. E eu tinha um X%, 10% é um valor à toa, tirado ao ar. Normalmente é mais. Mas o que eles fazem é... Ou seja, no fundo eles usam o mercado para... Eles são extremamente nacionalistas. Sim. Extremamente nacionalistas e querem que a China seja a maior potência mundial. E se os Estados Unidos não se põem a pau, vão conseguir. Mas o que no fundo o governo chinês, que eles são comunistas, o nome pelo menos do governo é Partido Comunista Chinês, acho que é o PCC. Xi Jinping. O Xi Jinping. Eles no fundo servem-se da economia e da produção de riqueza, que é uma coisa que a maior parte dos países socialistas nunca percebeu. Servem-se da economia capitalista para a produção de riqueza e produção de lucro, servem-se disso para fazer avançar o país. E por isso é que eles têm parte de... Ou seja, eles no fundo continuam a ter uma influência muito grande no setor empresarial, mas não é uma influência a nível de gestão. Tu estás a fazer bem o teu trabalho a nível de produção de riqueza, a nível de vendas, não sei o que, continua, mas nós precisamos que tu vás por aqui. Sim. Nós precisamos disto Me dá uma fatia aqui. em prol da China. Claro que vão tirar a arrecadação para depois fazer a redistribuição, mas mais importante do que isso, vão-se colocar estrategicamente para geopoliticamente a China conseguir começar a ter mais relevância. Sim, sim. E têm conseguido fazer isso muito bem nos últimos 20. mais 100 anos talvez. Não. Foi quando é que começou a Revolução Industrial Chinesa? Não, é menos. Acho que é menos. Mas 50 certamente. Talvez. Pronto. Talvez, sim. E a verdade é que a China cada vez está a crescer mais. Uma bomba. E cada vez tem mais influência, já está a entrar para a África também e tudo mais, para tirar recursos, colonialismo. Mas só os brancos é que fazem colonialismo, não é? Os chineses não fazem. Mas pronto, isso é outra questão. Isso é outra questão. Eles são brancos também. Não são nada. São asiáticos, é diferente. É Ásia. Não. É. Eles são brancos também. Mais brancos que você ainda. Certo, mas eles são amarelos. Sabes porque é que os chineses são amarelos? Por quê? Porque mijam contra o vento. Piada fácil. Pronto. Agora que já... Vamos tecer opiniões agora. Vamos tecer opiniões. Começas tu? Começo eu? A minha pode ser rápida. A minha é bem rápida. Antes de nós tecermos opiniões, isto é importante que vocês percebam. Porquê é que isto vai ser um podcast denso? Porque nós temos várias missões com este projeto que eu e o Ted embarcamos. Uma das missões é tentar ser uma força de informação. E nós não queremos, nós vamos dar sempre a nossa opinião, como é óbvio, e vamos tecer os nossos comentários, mas acima de tudo nós queremos que quem nos veja, que para já é pouquíssima gente, mas queremos chegar a mais gente, é que vocês estejam informados e que deixem de tomar decisões com base no eu ouvi dizer ou não. Vão ler, Exato. vão se informar, e acima de tudo desenvolvam
pensamento crítico antes de tomarem qualquer tipo de decisão. Isso. A nível político, a nível individual, a nível de relações amorosas, também havemos tocar nesse assunto, a nível de decisões profissionais para a vossa carreira, a nível de decisões de conduta, de como é que vocês encaram a vida, pensem. Tenham um pensamento crítico. Primeiro informem-se, sejam ávidos consumidores em vez de consumidores de Playstations, e o Ted joga web Playstation, mas não é uma crítica ao Ted. Não é uma crítica ao Ted. Não me ofendi. Vocês podem jogar Playstation quando já tiverem trabalhado, já tiverem uma mulher, já tiverem uma casa, têm a puta da vossa vida organizada, aí vão jogar Playstation. Até lá, vai trabalhar, caralho. Outra coisa é... Faz pela vida. Cara, se você utiliza o Reels ou o TikTok como fonte de informação, puta, mano, dá uma pesquisada pra saber se aquilo não foi tirado de contexto, porque hoje em dia tem muita turma que tira de contexto, pra saber se de fato aquela informação, aquilo que a gente tá falando aqui, vai pesquisar pra saber se é verdade ou não. E se você tira se a fonte de pesquisa é só o Reels. é o Reels ou o TikTok, porra, mano. Não dá pra você, mano. Mas eu nem critico assim tantas pessoas que tiram as coisas de contexto. Depende do porquê de estarem a tirar de contexto. Porque nós próprios, o Ted trata da edição do vídeo completo do podcast, eu trato da edição dos Reels. Dos Reels do Instagram e do Instagram, do TikTok. Vai para o caralho, TikTok, já bloqueaste um vídeo, vai para a puta que te pariu. Seu merdas. TikTok é da China, né? Não, foi comprado pelos Estados Unidos agora. O TikTok foi comprado pelos Estados Unidos? Foi quando isso aí? Foi este ano. Ah, é? Este ano passado. Então, até então é da China, tem que rever os conceitos aí. Pronto, eu faço a edição dos Reels e eu próprio retiro de contexto, mas eu não faço com uma ideia de deturpar aquilo que nós dissemos, porque os Reels, no fundo, são um canal para vocês chegarem ao principal. Ou seja, não tem qualquer tipo de informação de estar a deturpar o que eu disse. Não, então aí já não é tirar de contexto. Você está tirando uma parte legal, interessante. Mas não é tirar de contexto porque não tem tudo o que está por trás, mas nem pode ter pelo tipo de consumo que é. O meu objetivo é criar um vídeo que chama a atenção, depois está ali o linkzinho, vai ver o resto. O que eu falo de tirar de contexto é no vídeo que a gente fez sobre o bullying. Aí vai ter muita turma que vai falar assim, o bullying devia voltar, ponto final. E essa é a nossa opinião. E em nenhum momento a gente falou isso no vídeo. É isso que eu tô falando. Não, o bullying que eu tô falando... nós explicamos o que é o bullying antes. Sim, exatamente. Exato. O que é que nós achamos? Pronto. Mas o que nós achamos é o que interessa, nós somos deuses, portanto, a nossa verdade é... É sobre isso que eu tô falando. Então, a ideia é justa... Primeiro que eu acho que a ideia principal aqui do que a gente começou foi pra desabafar. Não, ganhar dinheiro. Sim, esse é o objetivo principal. Sempre. Acho que aí dá pra vocês... Lucro! Dá pra vocês entenderem... Pra vos pagar subsídios, seus merdas. Exatamente, desgraçados. Isso aí já dá pra entenderem aonde que vai ser a nossa opinião daqui pra frente sobre o assunto de hoje. Certo? Acho que dá pra ouvir a Alice chorando. É meta de vida. Você ficar conversando, deixar a mulher tomando conta da filha. E esse que vai fazer o almoço. Eu. A ideia aqui é vocês... Primeiro que a ideia é desabafar. E haverá alguns desabafos que a gente vai fazer mais pra frente. E depois para ensinar essa turma maldita publicou a B, certo? E não só. Eu não quero estar a criar inimigos mesmo. Não. Se bem que eu acho que, infelizmente, muita dessa gente vai nos encarar como um inimigo. E nada que tu possas dizer vai mudar a opinião deles e por isso é que eles não deveriam votar. Exatamente. Pronto. Não, se tu não consegues falar com uma pessoa, dialogar... É verdade. Porque a democracia assenta no diálogo. É verdade. Assenta na troca de ideias. Assenta a principal ideia da democracia, exatamente. Mas tu, quando chegas a um espectro, e isto não é... Eu sou mais inclinado à direita, mas isto vale para a extrema-direita também. Sim. Portanto, isto é psicologia nos humana. Dois extremos, na verdade. Isto é psicologia humana. Quando tu és tão vidrado numa coisa que és incapaz de fazer, se calhar há mais, como o Bruno Nogueira diz, a vida não é isto, a vida é bué de cenas. Sim.
há muita coisa. Sim. E há sempre a opção, não sejam arrogantes ao ponto de acharem que vocês sabem tudo. Porque vocês não sabem é nada. Ok? Eu não sei nada, o Ted não sabe nada. Nós tentamos saber, nós partilhamos as nossas opiniões, Exato. alguns factos ditos pelo ChatGPT. O ChatGPT é o portador da verdade, como toda a gente sabe. É verdade. É, claro que é. E depois esmiuçar isto de forma pública para ajudar pessoas que queiram também aprender. Isso. É o nosso objetivo. E com isto fazer muito dinheiro. É Para verdade. pagar subsídios, como já disse. É. Tu estás aqui para fazer esta merda andar para a frente, ou estás aqui para atrapalhar a vida a toda a gente e depois vamos ter que montar todo um sistema político e todo um sistema económico para te ajudar a ti, porque tu és um retardado.